Caríssimos irmãos e irmãs, a exemplo do salmista, rezemos nesta liturgia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também vossa salvação. Suplicando a intercessão de São Francisco de Sales, celebremos com piedade e devoção. Antífona. Visitarei minhas ovelhas, diz o Senhor, e suscitarei um pastor que as apacentará. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, dia 24 de janeiro de 2025, sexta-feira, dia que homenageamos São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Façamos memória dele. São Francisco de Sales viveu entre 1567 e 1622. Bispo de Genebra, Suíça, foi um dos grandes mestres de espiritualidade dos últimos séculos. Escreveu a Introdução à Vida Devota, Filoteia e outras obras ascéticas místicas. Nelas propõe uma vida de santidade acessível a todos e alicerçada inteiramente no amor a Deus, síntese de toda a perfeição. Teótimo. Fundou com Santa Joana Francisca Frei-Miot de Chantal a Ordem da Visitação. Com sua doçura e sabedoria pastoral, soube atrair para a Igreja muitos calvinistas. Foi sepultado em Annecy, onde tinha passado a maior parte de sua vida, a 24 de janeiro de 1623. Vamos fazer a nossa celebração da palavra, meditando em São Francisco de Sales, para que possamos ter uma vida semelhante a dele, dedicada a Jesus Cristo. Nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que quiseste que na caridade apostólica o bispo São Francisco de Sales se fizeste tudo para todos, concedei-nos benigno que, a seu exemplo, manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço aos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los
sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso, me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar de nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. A verdade e o Senhor se encontrarão. A verdade e o Senhor e o amor se encontrarão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Concedei-nos também vossa salvação. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. A verdade e o amor se encontrarão. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A verdade e o amor se encontrarão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou essa reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos concentrar no Salmo responsorial, em que o refrão diz: a verdade e o amor se encontrarão. Que coisa muito interessante nós trazermos juntos a verdade e o amor. A verdade, ela está mais conectada com a razão, e o amor está mais conectado com a emoção. Então, a razão e a emoção se encontrarão. E para nós é, de fato, muito importante que tenhamos essa ideia, essa concepção,
Porque temos uma tendência a falar do racionalismo, da razão, sem a presença da emoção, sem a presença do coração, sem a presença da caridade, sem a presença da compreensão, sem a presença da tolerância, sem a presença da amizade. E isso, de verdade, a verdade ela só existe com a presença do amor. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na frente, e a salvação há de seguir os seus passos. Então, quando nós falamos em justiça, nós estamos trazendo aí a verdade e o amor. Veja, na carta aos Hebreus, em que dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. De tudo que o povo hebreu vivenciou, Deus jamais desistiu deles e vai estabelecer com eles uma nova aliança. Isso é amor. Isso é amor. Porque a justiça não é aquela em que a pessoa vai ficar encerrada no inferno, no fogo do inferno eternamente. Como pode um ser, um Deus que propaga o amor encerrar alguém no fogo do inferno eternamente? Isso não é possível. Por isso que a verdade e o amor se encontrarão. A verdade está no amor e o amor está na verdade. Diz o Senhor: colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha com que alegria Deus fala isso. Deus comenta isso com alegria, como se ele fosse um ser humano, satisfeito, feliz, porque o povo está de volta e ele vai formar uma aliança. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então nós temos um Deus que não desiste de nós e que fica feliz conosco. E na proclamação do Evangelho, Jesus designou 12 para que pudesse enviar com autoridade para expulsar os demônios. Ou seja, a luta é constante. Ele veio nos dar essa informação de que há demônios. E ele em Homero indica não só o centro corpóreo, mas também a alma e o centro espiritual do ser humano. Na Ilíada, o pensamento e o sentimento pertencem ao coração e estão muito próximos um do outro. O coração, que representa o amor, aparece como o centro do desejo e o lugar onde são forjadas as decisões importantes de uma pessoa. Em Platão, o coração assume de certa forma uma função sintetizante do que é racional e das tendências de cada pessoa, uma vez que tanto o comando das faculdades superiores como as paixões se transmitem por meio das veias que convergem no coração. Assim, desde a antiguidade, advertimos a importância de considerar o ser humano não como uma soma de diferentes capacidades, mas como um complexo anímico corpóreo, com um centro unificador que dá a tudo o que a pessoa experimenta um substrato de sentido e de orientação. Isso é o coração, meus irmãos. É o coração. É o amor. A música diz, é o amor. Então, o amor, ele traz a verdade consigo. Ele traz a verdade consigo e de uma forma interessante, porque quando você prima pelo amor, você, de primeiro momento, você não consegue encontrar a verdade. Parece que é uma pura emoção. Mas você, à medida que você vai mergulhando nessa vida mistagógica, que é mergulhar no transcendental de Deus, não é o transcendente, não é o seu transcendente, mas é o transcendental de Deus. Você vai verificar a verdade lá dentro, contida no amor.
Por que o transcendental de Deus? Porque se você não fizer isso, você não vai entender muita coisa que acontece nesse mundo e você fala, meu Deus, onde está o Senhor? Onde está Deus que não vê isso? Porque você não tem uma vida mistagógica. Você precisa entrar no mistério do Senhor e você vai verificar que tudo o que acontece é uma verdade e também é o amor de Deus. E aí você vai dizer, não, esse povo mentiroso, esse povo mau, que aliança que Deus vai fazer com esse povo? Como é que pode? É verdade. Tanto é que ele se fez carne e ainda trouxe 12 para expulsar o demônio. E aí está a palavra, expulsar os demônios. Não é matar demônio, não é queimar demônio, é simplesmente expulsar. A bondade de Deus é tão grande que deixa os demônios, mas só que ele não permite que os demônios venham fazer morada no seu coração. Pense nisso, meus irmãos. O seu coração é a área que o demônio não pode ocupar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.